Essa reforma que entrou em vigor em novembro de 2017, realmente é possível dizer que ela foi a mais ampla revisão da legislação trabalhista em sua história, desde a edição da CLT em 1943. Talvez um outro marco tenha sido bastante importante, mas ainda não tão importante quanto esse, tenha sido a introdução do FGTS em 1966, que terminou com a estabilidade decenal, enfim, também foi uma mudança bastante relevante. Mas como essa, a gente não tem nenhum parâmetro anterior a ela, realmente é bastante relevante. Ela influencia direito processual, direito material, direito coletivo, em aspectos muito relevantes em todas essas áreas. O palco que foi montado pela reforma trabalhista permite que haja mais responsabilidade pelos agentes econômicos. Então, o empregador, ele sempre foi, enfim, era obrigado a cumprir o que foi objeto da negociação coletiva. O lado dos empregados, nem tanto. Porque você tinha alguns expedientes, depois você recorre, você pode examinar, reexaminar, enfim. Agora nem tanto. Agora, empregados e empregadores, na maior parte das questões, eu imagino, eles terão que ter mais responsabilidade sobre o que eles negociam, porque as chances de reduzir, de anular, serão menores. E além disso, o 611-A, ele ainda estabeleceu nos parágrafos algumas formas de garantia do que foi decidido com a ideia de cláusulas compensatórias. Então, se eu tenho uma determinada cláusula que foi anulada, uma determinada contrapartida àquela cláusula que foi assim definida na negociação também será anulada. Então, o que eu diria? Nós temos mais responsabilidade. Nós temos mais coercibilidade em relação ao que está sendo decidido e, portanto, mais responsabilidade por todos os lados. Você abre um campo novo de debate sobre coisas que você não poderia debater antes, porque a ideia é que agora tende-se a valer o que foi decidido. E não só valer o que foi decidido, mas agora as partes efetivamente podem ir além. Porque antes, dentro dessa perspectiva da norma mais favorável, que a convenção não poderia, o negociado não pode se impor ao legislado, você tinha um espaço menor de negociação. Então, o empregador poderia oferecer menos, porque tinha determinadas questões que ele não poderia negociar. A ideia é, quando eu amplio o objeto da negociação, eu aumento a possibilidade de criatividade daquela negociação. Então, efetivamente, se eu amplio o objeto da negociação, portanto, amplio a criatividade dos agentes econômicos, é possível que coisas que antes não eram economicamente viáveis passem a ser. Então, as negociações elas passam a ter mais possibilidade de florescer e de surgir vantagens para categorias, com diferença de cidades, de categorias, de empresas, que antes não era possível. Não só pelo risco, mas, sobretudo, pela impossibilidade. Efetivamente, o entendimento majoritário presente era de que a negociação coletiva não poderia se sobrepor ao objeto da legislação. Quanto mais claras forem as condições e a eficácia desse acordo, as garantias que são dadas desse acordo, mais as partes estarão dispostas a se arriscar nessa negociação. Então, se as regras são claras, se os limites são bem definidos, se a jurisprudência consegue avançar, definindo inclusive algumas lacunas que a reforma ainda deixou em aberto. Então, se a gente conseguir deixar um ambiente mais claro para as negociações, eu diria que sim, vamos estimular negociações, teremos novos direitos sendo garantidos, novas condições de trabalho e, partindo da ideia de que isso é uma premissa que tem que ser construída, que os sindicatos empregados efetivamente respondem aos interesses dos empregados, dos trabalhadores, nós sim teremos condições de trabalho bem mais interessantes. É uma alteração muito forte, no bojo de várias alterações muito fortes, então é claro que vai ter algum tipo de resistência, então é preciso que a jurisprudência defina para a gente quais serão os limites dessas negociações, mas a segurança jurídica, a clareza dos limites certamente vai favorecer a negociação.